Voltei, coleguinhas, página 218. Entender o enredamento simbiótico. Porque aqui basicamente fala sobre a parte da simbiose, né? Que fala que é da alma de dependência em busca da integração pessoal. Então, a simbiose, ela é um movimento de união que de dois seres independentes, que são os pais, são parceiros. A pessoa ela não se entende com ela numa única integração, né? Então, ela é muita parte das outras pessoas, porque, dependendo, ela não foi autorizada para ser ela mesma, dependendo, esses movimentos únicos que ela tem de ser ela não são aprovados, não é bom ser ela, né? Então, ela faz o que? Ela se torna o outro, se torna parte do outro. Então, vamos entender o enredamento simbiótico aqui. Enredamentos simbióticos são inconscientes. Reconhecê-los como realidade vai muito além dos horizontes habituais do pensamento sobre a realidade psíquica. Sem a ajuda do método de constelação, eu não teria podido entender a existência de traumas de simbiose e o alcance dos enredamentos simbióticos. Por exemplo, um paciente que sobreviveu a uma tentativa de aborto, vi que ele sentiu a decisão da mãe de abortá-lo como se fosse uma decisão dele. Esse sentimento impossibilitava, até aquele momento, que ele se desprendesse da sua mãe e tomasse uma clara decisão de viver, mesmo que a sua mãe tenha pensado no aborto como uma solução. Portanto, reconhecer a existência do enredamento simbiótico há um passado inicial, há um Portanto, reconhecer a existência de um enredamento simbiótico é um passo inicial básico para a sua solução. Para muitos pacientes, já é útil vivenciar uma constelação até que ponto estão simbioticamente fixados numa pessoa do seu sistema familiar. Entender numa constelação que a identificação simbiótica é a causa mais profunda dos próprios problemas, basta, em muitos casos, para ter uma ideia da direção em que se deve avançar o trabalho psíquico, no sentido que, no sentido de se livrarem dos enredamentos simbióticos e alcançarem maior autonomia. Então, aqui ele traz o exemplo de um caso, tá? Bloqueio sexual. Volcker não sentia prazer em sua sexualidade. Quando se defrontava com mulheres exigentes, sentia-se sob pressão e retraía-se interiormente. Seu propósito para a constelação era de viver mais livremente sua sexualidade. Esse era o propósito dele. O representante do seu propósito assumiu imediatamente uma postura de corporal contraída e sentia-se dividido na altura do diafragma. A energia permanecia estacionada na região da cabeça, do peito e do coração. Onde geralmente eu pergunto, né? Onde, o que você sente, onde você sente. A energia permanecia estagnada na região da cabeça, do peito e do coração. E não fluía para baixo, na direção do abdômen e da área genital. Volcker lembrou-se então de como era difícil para sua mãe o tema da sexualidade. Volcker lembrou-se então de como era difícil para sua mãe o tema da sexualidade. Ela havia considerado o marido apenas como um caso sexual e precisou casar-se com ele por ter ficado grávida de Volcker. Durante o casamento, o pai de Volcker tornou-se cada vez mais um alcoólico. Quando Volcker cresceu, a sua mãe o preveniu insistentemente que tomasse cuidado para não engravidar suas namoradas, pois isso seria o pior que poderia acontecer. Para o representante do seu propósito, essas declarações de Volcker fizeram muito sentido. A influência da mãe provocava nele uma divisão. Para Volcker, que pensava que já se desprendera basicamente, né, bastante da mãe, esse conhecimento bastou naquele momento, para que já sabia em termos estava realmente, pois já sabia que em termos estava realmente em relação ao enredamento com sua mãe.
Então, aqui, quando a pessoa percebe o seu próprio enredamento simbiótico com os pais, principalmente com a mãe, é um processo muito doloroso e perturbador. Muitos pacientes não fazem nenhuma ideia sobre a maneira como podem desprender-se desse enredamento. Sente-se como uma mosca aprisionada numa teia de aranha. E quanto mais se debatem para livrar-se, mais se enrolam na rede. A contradição entre amar a mãe, de um lado, e ser constantemente ferido por ela, de outro, parece insolúvel. A seguinte carta de um paciente documenta a oscilação entre o desejo de livrar-se do agarramento materno e a necessidade desesperada de não precisar abandonar o amor da mãe. Este é um exemplo típico da forma como um trauma de simbiose se apresenta em uma criança como algo insolúvel e por isso prossegue por uma luta interior por toda a vida. Então, aqui vem a carta de uma cliente. Na teia da aranha da mãe. Na teia de aranha da mãe. Minha mãe sempre me corrige, independente da minha vontade, sua posição sobre como funciona a vida, seus juízos de valor, o que devo fazer e o que não devo, o que dá certo ou o que não dá. Tudo isso fica gravado em mim. Não consigo livrar-me disso. É 10 vezes mais forte do que eu, como um feitiço. Sempre que tento contrapor algo meu, isso me agarra e é mais forte do que eu. Não consigo nada contra isso. Não quero deixar de amar minha mãe. Penso que isso também é impossível, pois então eu precisaria cortar um pedaço de mim mesma. Uma tentativa eu já abandonei há muito tempo. Uma tentativa que eu já abandonei há muito tempo. Como posso, então, salvar a minha vida sem estar constantemente vigiando se ela pode ferir-me? Pelo fato de amá-la, sou fraca e vulnerável, e ela não mudará. Ela vai continuar a fazer isso enquanto puder. Não sei como posso mudar isso, sem precisar ficar constantemente vigiando e sem cair na obsessão do controle. Mas ela é de tal, mas ela é de tal jeito que sempre vai fazer ou dizer algo que me fere. E realmente, sempre que eu estiver fraca, então ela me dá uma surra. Mas ela diria agora: em primeiro lugar, não é assim. Em segundo lugar, eu não quis dizer isso. Mas eu não estou louca. Eu estou certa. Ela está errada. Assim tudo se torna uma luta existencial. Já participei disso por muitos anos. De vez em quando, também é como um jogo de poder. Não posso ganhar, porque a amo. Ela é minha mãe. Então aí o Franz traz aqui, né? Pode ser muito decepcionante para uma pessoa ver que aquilo que até então ela tomava como a própria personalidade é, em grande parte, um conglomerado de traumas adotados e de estratégia de sobrevivência. Isso gera uma grande insegurança e uma crise de identidade provisória. Esse processo é uma etapa necessária na transição para a constelação de uma estrutura saudável do eu, porque preciso primeiro abandonar o que é velho para dar lugar ao novo. E aí onde ele traz aqui outra referência também, tá? Quem sou eu realmente? Comigo acontece, quando eu trago essas coisas, são observações dos clientes dele, tá? Comigo acontece nesse momento algo muito estranho. Todos os pensamentos, todas as convicções, todas as imagens de mim mesmo e os sentimentos que eu tinha nos últimos anos parecem-me totalmente estranhos a mim. Até mesmo me é difícil escrever este texto, porque absolutamente já não sei como expressar algo. Não consigo mais apoiar-me em nada. Não sei se estou errado, mas creio que todas essas personalidades que tive nos últimos anos, essas imagens de mim mesmo, de quem sou, do que quero,
Eu absolutamente não sou isso. No momento estou totalmente no ar. Possivelmente isso são partes de personalidades adotadas por mim. E só agora percebo que não sou isso. Mas quem sou então? Tenho medo de ficar perdido de algum modo. Já não posso apoiar-me em nada. Acabou a carta. Para uma pessoa admitir que está envolvida no enredamento simbiótico, reconhecer que se submeteu a um mito materno, paterno, ou familiar, ou amoroso, e que talvez tenha defendido com veemência esse mito diante de outras pessoas, pode causar dor e vergonha. Mas no longo prazo, esse é um passo essencial para alcançar mais saúde psíquica, abandonar o desejo de receber o amor dos pais, que eles, em razão da sua divisão psíquica, no máximo poderão oferecer como uma estratégia de sobrevivência. Alivia ambos os lados de um grande peso. Os pais deixam de ser atormentados com exigências não realizáveis. Os filhos podem livrar-se de bater em vão numa porta fechada para eles. Então, esse é o movimento já onde eu já trago essas referências e vou fazendo conexão com algumas coisas as quais você vive, viveu ou talvez ainda viverá se você não olhar para isso com responsabilidade. Gratidão e até o próximo vídeo.